Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. High School DxD, Entre Anjos e Demônios. Parte 15, capítulo 111. Kaito falou com uma expressão sincera e resoluta, revelando as emoções que guardava no fundo de si. Abraçando gentilmente Akeno e Mejima, ele disse com uma voz calma: não se sinta inferior ou sobrecarregada por sua linhagem. Seu sangue nunca deve ditar sua vida. O olhar de Akeno suavizou. Você está me dando um discurso motivacional. Apenas se você realmente o levar a sério. Hehe, você poderia me segurar um pouco mais forte? Eu me sinto tão segura em seus braços. Ele não podia recusar tal pedido. Kaito apertou Akeno contra si. O traje de mico dela havia se afrouxado, revelando seus ombros brancos como a neve. Com sua clavícula delicada exposta e seu rabo de cavalo alto balançando, Akeno exalava uma aura sedutora. Ela olhou intensamente para Kaito, seus olhos cheios de ternura. Eu decidi. Quero ficar com você. Você ama Rias? Sim. Então não há o que fazer. E tem a Ásia e sua outra namorada também. Parece que se tornar a esposa oficial é impossível. Mas isso não importa mais. Mesmo que eu seja a terceira, quarta ou quinta, eu estou disposta. Kaito riu. Como seus pensamentos pularam para isso? Akeno deu um sorriso irônico com uma ponta de ressentimento na voz. Porque você é amado por tantas, Kaito. Você é um tremendo mulherengo. Mulherengo? Elas gostam de mim, então, naturalmente, eu tenho que responder aos sentimentos delas. Estou apenas seguindo o fluxo agora. Se elas passassem a não gostar de mim, eu não forçaria nada. É tudo uma questão de destino. A expressão de Kaito era honesta e aberta. Ele sempre tratava os assuntos do coração com seriedade. Expressava claramente seus sentimentos, fosse amor ou não. Se esses sentimentos se aprofundassem, ele não os esconderia. Akeno suspirou, sabendo que ele estava dizendo a verdade. Esse era o tipo de pessoa que ele era. Mas, é fácil para você dizer isso, mas você é adorável demais. Kaito ponderou por um momento. Mas além da minha primeira namorada, não perseguia ativamente nenhuma outra mulher. Esse é o problema. O sorriso de Akeno estava forçado. Você nem sequer perseguiu ninguém ativamente e já é tão popular assim. E se você se tornar mais proativo no futuro? Eu não serei proativo. Perseguir garotas é exaustivo. Kaito sorriu. Eu apenas esperarei por garotas que gostam de mim, como você, virem até mim. Eu prefiro ser passivo. Akeno. Ela não pôde deixar de rir, embora as palavras dele soassem um pouco estranhas. No entanto, sabia no fundo que ganhar a atenção total de Kaito era difícil. Ela ainda se lembrava vividamente de sua personalidade inicialmente fria e distante. Comparado a quando se conheceram, a personalidade de Kaito mudará significativamente. Que tal eu te dar um colo para deitar em vez da Rias? Estou ansioso por isso, Kaito riu. Guiado por Akeno, ele descansou a cabeça no colo dela. As coxas dela eram de fato macias, proporcionando uma almofada confortável. Observando Kaito de olhos fechados, Akeno não resistiu a acariciar gentilmente o cabelo dele. Está confortável? Muito bom, mas o chão é um pouco duro. Então, que tal a cama? Akeno apontou para um quarto. É onde eu durmo. Kaito olhou para lá. Você ainda mora aqui? Sim. Desde que soube que a Rias dorme com você todas as noites, me senti um pouco solitária. A voz de Akeno tinha um tom de tristeza, diferente de seu tom habitual. Estaria ela agindo de forma manhosa? Definitivamente estava. Afinal, seu tom provocador habitual, cheio de ara-ara, fora substituído pela voz de uma garota doce e vulnerável. Esse lado de Akeno era adorável. Kaito sorriu levemente, levantou-se e pegou Akeno nos braços, carregando-a para o quarto. O quarto era simples, como esperado dentro de um santuário. Não havia muitas decorações. O cômodo austero estava limpo e organizado, decorado em tons frios. Roupas penduradas em um cabide davam ao espaço uma sensação de ser habitado. Kaito colocou Akeno na cama, inclinando-se sobre ela e beijando-a apaixonadamente. Beijaram-se por um longo tempo antes de finalmente se separarem. Kaito olhou para Akeno sob ele. Vestindo seu traje de mico, Akeno tinha um ar diferente. Apesar de ser um demônio, o traje de mico combinava perfeitamente com ela, sem qualquer senso de contradição. Eu estou bonita? Akeno corou sob o olhar intenso de Kaito, seus olhos cheios de afeto. Linda, este traje de mico combina perfeitamente com você, Akeno. Kaito sorriu brincalhão. Quase não quero que você o tire. Ara, então vamos continuar assim. Akeno riu, colocando as mãos nos ombros de Kaito. Ela lambeu os lábios e engoliu em seco, sua voz ligeiramente rouca. Acabe comigo desse jeito. Se alguém não a conhecesse, poderia confundi-la com uma súcubo. No entanto, Akeno era muito mais sofisticada do que uma mera súcubo. Seu traje de mico agora estava desalinhado, seu rabo de cavalo alto um pouco bagunçado. Algumas mechas de cabelo grudavam em suas bochechas, e uma estava presa entre os dentes. Seu longo cabelo preto caía sobre a cama. Kaito olhou para a aparência cativante de Akeno, um suspiro escapando de seus lábios. Ela era verdadeiramente encantadora. Kaito inclinou-se e beijou seus lábios vermelhos, depois seguiu com beijos por sua bochecha, lóbulo da orelha e descendo pelo pescoço. Akeno ativou a barreira do santuário e então se entregou ao prazer que compartilhava com Kaito. Ao retornarem do santuário, Rias rapidamente notou algo diferente em Akeno. Por que você está tão feliz? Eu estava apenas pensando que posso engravidar antes de você. As palavras de Akeno foram uma provocação direta. A testa de Rias franziu-se de irritação enquanto ela encarava Akeno.
Acredito que eu te disse para não dar em cima do Kaito. Eu não aceito condições tão injustas. Kaito assistiu à discussão com uma expressão calma, depois envolveu a cintura de Rias com o braço e beijou sua bochecha. Não se preocupe com assuntos tão triviais. A hora e o local para a reunião das 3 facções já foram finalizados? Rias lançou um olhar irritado a Kaito, mas logo suavizou, parecendo aceitar a realidade da situação. A reunião está marcada para terça-feira, que é amanhã. Será realizada na sala de conferências da escola. É confidencial, conhecida apenas pelos líderes e seus confidentes próximos. Amanhã, o olhar de Kaito baixou ligeiramente. Rias, tudo será realmente pacífico quando o tratado de paz for assinado? Claro. Esta é uma reunião realizada pelos líderes das 3 facções para resolver o conflito. Rias olhou para Kaito curiosa. Com o que você está preocupado? Eu só tenho a sensação de que as coisas não terminarão de forma tão simples. Kaito caminhou até a janela, observando os alunos do lado de fora do prédio antigo da escola. Eles seguiam com suas vidas diárias, completamente alheios às batalhas que haviam ocorrido dentro da escola, batalhas que haviam ameaçado a paz dos 3 reinos. O que ele quer dizer? Perguntou Xenovia Aze Argento e Koneko Toujou, que estavam ao seu lado. Seu processo de pensamento era direto. Talvez devido ao seu intenso treinamento em artes marciais, ela preferia não pensar demais em coisas fora do combate. Kaito está preocupado que outros elementos perigosos possam continuar a causar problemas, respondeu Koneko. Apesar de seu comportamento habitualmente quieto, Koneko era muito perceptiva. Ria suspirou profundamente. Comparado a essas ameaças ocultas, estou mais preocupada com a reunião de amanhã. Se não conseguirmos chegar a um acordo amanhã, então se preocupar com esses elementos perigosos será inútil. Kaito inclinou a cabeça ligeiramente. Ele não estava particularmente preocupado com esse aspecto. A reunião das 3 facções era inevitável. Atualmente todos os 3 lados desejavam um tratado de paz, então havia pouca chance de as conversas falharem. No máximo estariam barganhando benefícios, vendo quem faria mais concessões. Independentemente de quem ganhasse ou perdesse, o tratado acabaria sendo assinado. Veremos o que acontece amanhã. Kaito falou calmamente, um brilho dourado lampejando em seus olhos. Ele tinha um pressentimento de que a reunião de amanhã não seria inteiramente tranquila. Algo inesperado estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, graças aos esforços da presidente do Conselho Estudantil, Sona Citri, os alunos no prédio antigo da escola haviam sido evacuados. Afinal, os indivíduos que se reuniam na sala de conferências do prédio antigo hoje eram figuras proeminentes das 3 grandes facções: anjos, demônios e anjos caídos. Toque, toque, toque. Rias bateu gentilmente na porta da sala de conferências. Por favor, entre. A porta se abriu e Rias entrou com seu séquito. Kaito examinou calmamente a sala. Uma mesa preparada especialmente feita do que parecia ser madeira cara, ocupava o centro da sala. Várias faces familiares já estavam sentadas ao redor dela. A atmosfera era tensa, as expressões de todos eram sérias. Representando os demônios estava o irmão mais velho de Rias, Cirzeches Lúcifer, o atual rei demônio Lúcifer. Ao lado dele sentava-se sua esposa e rainha, Graifia Lucifuge. Próximo a Cirzeches sentava-se outro rei demônio, Serafal Leviatã. Esta rei demônio também era a irmã mais velha da presidente do Conselho Estudantil, Sona Citri. Ela parecia uma jovem garota com adoráveis Maria Chiquinhas. Julgando apenas por sua aparência, era difícil associá-la à poderosa rei demônio Leviatã. Representando os anjos estava o arcanjo Michael. Ele estava acompanhado por 2 mulheres. Uma era uma anjo deslumbrante com um halo dourado e asas brancas. A outra era a usuária de espada sagrada que haviam encontrado antes, Irina Shidou. A expressão de Xenovia tornou-se estranha quando viu Irina. Afinal, ela agora havia reencarnado como um demônio. Ver sua antiga camarada, Irina, era bastante constrangedor. O olhar de Irina para Xenovia era complexo. Ela fora gravemente ferida e estivera ausente durante a batalha naquele dia, sem saber da morte de Deus. Até agora, acreditara que Xenovia traíra a igreja, considerando-o alma traidora. Ela até discutira com Xenovia antes da partida, mas pouco antes de sair, Michael a informara do falecimento de Deus. Ela acusara Xenovia injustamente. Finalmente, o olhar de Kaito recaiu sobre a delegação dos anjos caídos. Capítulo 112. O participante era um homem de meia-idade com aparência vigorosa. No entanto, como ele ocupava aquele assento em particular, sua identidade dificilmente seria um mistério. Azazel, governador-geral dos Anjos Caídos. Parado atrás dele, encostado na parede com os olhos fechados, estava o jovem que Kaito conhecera antes, Vali Lucifer, o imperador dragão branco. Esses indivíduos eram inegavelmente pesos pesados. Suas presenças eram intimidantes o suficiente para fazer Ásia tremer de nervosismo. Percebendo a inquietação dela, Kaito pegou gentilmente a mão de Ásia e ofereceu um sorriso tranquilizador, sinalizando que ela não precisava se preocupar. Ele se sentou ao lado de Rias, que estava posicionada atrás dos 2 reis demônio. Rias, por sua vez, estendeu a mão e segurou a de Kaito, com a própria mão tremendo levemente. Claramente até ela estava sentindo a tensão da situação. Esta era uma reunião importante, e logo ela seria solicitada a entregar um relatório. Era natural sentir-se nervosa. A reunião começou oficialmente, com Cirzeches Lúcifer, um dos reis demônio, assumindo a liderança. É uma honra participar desta reunião histórica.
Agora que todos estão presentes, acredito que todos compreendemos uma premissa crucial. Deus não existe mais. As expressões dos reunidos permaneceram calmas. Até Graifia Lucifuge, que supostamente não deveria saber dessa informação, pareceu imperturbável. Talvez ela soubesse o tempo todo? Com isso como nosso ponto de partida, vamos continuar nossa discussão. Cirzexes e os outros líderes iniciaram as conversas, deliberando sobre o estado atual dos assuntos. As 3 facções, presas em um conflito milenar, pareciam ter finalmente vislumbrado um caminho em direção à paz. Kaito não compreendia totalmente as especificidades da discussão. Afinal, envolvia o destino de todo mundo, e ele nunca havia se aventurado além do reino humano. Comparado às posturas claras dos demônios e anjos, a atenção de todos estava voltada principalmente para os anjos caídos. Azazel ainda não havia expressado sua posição oficial. Agora, Rias, por favor, conte-nos sobre suas experiências recentes, disse Cirzexes, sinalizando a vez de Rias falar. Isso significava que o foco estava prestes a mudar para a facção dos anjos caídos. Rias respirou fundo e se levantou. Kaito apertou a mão dela gentilmente, encorajando-a a relaxar. Ela não estava sozinha, afinal. Sona Citri também daria um relatório ao lado dela. Tudo o que precisavam fazer era explicar a situação conforme ela ocorreu. Rias fez o melhor para manter a compostura ao iniciar seu depoimento, relatando o recente ataque dos anjos caídos. Sona Citri interveio nos momentos apropriados, fornecendo detalhes suplementares. Os líderes das 3 facções ouviram atentamente. Suas reações variaram ao ouvir o relatório. Alguns suspiraram, outros franziram a testa. Isso conclui o relato do incidente vivido por mim mesma, Rias Gremore, e meu clã de demônios. Rias finalmente terminou de explicar os eventos com uma onda de alívio lavando sua alma. Ela havia cumprido seu dever. No entanto, o que veio a seguir aumentou a tensão na sala. Obrigado, Rias. Cirzexes acenou para Rias e voltou seu olhar para Azazel, o governador-geral dos Anjos Caídos. Agora, Azazel, após ouvir o relatório dela, gostaria de saber seus pensamentos sobre este assunto, como líder dos Anjos Caídos. Seguindo sua liderança, a atenção de todos voltou-se para o governador-geral de cabelos pretos. Azazel sorriu, um sorriso destemido no rosto. Esta operação foi realizada por Cocabiel, um quadro da Grigori, nosso corpo governante dos Anjos Caídos. Ele agiu de forma independente, sem o conhecimento dos outros quadros ou de mim mesmo, o governador-geral. Eu já enviei o Imperador Dragão Branco para lidar com a situação. Isso é tudo? Aquele homem quase destruiu esta cidade inteira, rosnou Serafal Leviatã, uma das reis demônio, com a voz carregada de descontentamento. Sua raiva vinha do fato de que sua irmã mais nova havia sido pega no fogo cruzado e quase morta. Azazel deu de ombros impotente. Ele está atualmente aprisionado nas profundezas mais remotas do inferno, sujeito a uma sentença eterna de congelamento criogênico. Ele não causará mais problemas. Esses detalhes já não foram compilados em um relatório e enviados para seus arquivos? Michael, o arcanjo, suspirou. Isso é a sua cara, Azazel. Uma explicação tão desdenhosa. Mas o que eu quero saber é se o seu desejo pessoal de evitar mais conflitos é genuíno. Claro, não tenho interesse em guerra. Cocabiel frequentemente me criticava por esta postura pacifista. Vocês todos já não sabem disso há muito tempo? As palavras de Azazel trouxeram uma medida de alívio para Cirzexes e os outros. Kaito achou a atitude do líder dos Anjos Caídos bastante peculiar. A facção dos Anjos Caídos era inegavelmente uma organização repleta de caos e devassidão. Desde sua queda do céu, eles não fizeram esforço para esconder seus desejos, excedendo até os demônios em sua indulgência. No entanto, o líder desta organização parecia notavelmente relaxado. Cirzexes falou de repente. Tenho uma pergunta, Azazel. Por que você tem reunido portadores de arma sagrada pelas últimas décadas? De fato, inicialmente assumi que você estava tentando reforçar suas forças, possivelmente para travar uma guerra contra o céu ou o submundo. Fiquei bastante preocupado quando soube que você havia adquirido o Imperador Dragão Branco. O Imperador Dragão Branco, um dos 2 dragões celestiais, juntando-se à facção dos Anjos Caídos, causará de fato muita ansiedade tanto para o céu quanto para os demônios. Eles permaneceram vigilantes por muito tempo, apenas para descobrir que os Anjos Caídos não faziam movimentos agressivos. Azazel riu ironicamente. Eu estava apenas coletando-os para fins de pesquisa. Monstros de vida longa como nós não podem ter hobbies? Se vocês estão preocupados, posso compartilhar alguns dos meus dados de pesquisa com vocês. O governador-geral dos Anjos Caídos parecia genuinamente injustiçado. Eu nunca tive a intenção de começar uma guerra com eles. Os tempos mudaram. Perdi o interesse pela guerra há muito tempo. Estou bastante satisfeito com o estado atual do mundo e não tenho intenção de interferir na política humana. Honestamente, parece que minha credibilidade é a pior entre as 3 facções. É, na verdade. De fato, tanto Michael quanto os 2 reis demônio assentiram em concordância. Kaito não pôde deixar de achar a situação divertida. Azazel carecia da confiança deles. Azazel ficou sem palavras, limpando o ouvido com uma expressão entediada. Tis. Então vocês são todos tão problemáticos quanto Deus e o Lúcifer anterior. Tudo bem, eu entendo. Vamos estabelecer este tratado de paz então. Essa era a intenção de vocês o tempo todo, não era? Eu concordo. Sua anuência trouxe imenso alívio a todos os presentes.
Eles haviam antecipado inicialmente que os anjos caídos seriam o maior obstáculo, esperando que eles não estivessem dispostos a aceitar a paz tão facilmente. Afinal, Cocabiel era um anjo caído. Quem poderia ter certeza de que ele não estava agindo sob as ordens de Azazel, talvez com algum motivo oculto em mente? Agora parecia que Azazel estava dizendo a verdade. Com as 3 facções em acordo, o tratado de paz foi oficialmente decidido. O próximo passo seria os líderes das 3 facções assinarem o contrato. Kaito observava as ações deles, mas sua mente permanecia em alerta máximo. Ele não conseguia afastar a sensação de que esta reunião não terminaria tão calmamente. Essa sensação era inexplicável no início, mas ele gradualmente se tornou consciente de sua fonte. Parecia estar vindo de sua arma sagrada, a espada e o escudo do rei. Era como se a arma sagrada estivesse constantemente em guarda contra algo. Kaito confiava implicitamente em sua arma sagrada, então manteve sua vigilância. Pensando bem, embora esta reunião tenha sido mantida em segredo absoluto, era impossível que eventos tão importantes ocorressem sem que nenhum rumor se espalhasse, certo? Se alguma informação tivesse vazado devido à negligência, sem dúvida haveria indivíduos como Cocabiel que se opunham à paz e tentariam interrompê-la. Se houvesse algum incidente inesperado, agora seria a hora desses indivíduos agirem. Ele examinou calmamente a sala, seu olhar varrendo os reis demônio, o arcanjo e o governador-geral dos anjos caídos engajados em sua discussão. Todos pareciam estar agindo normalmente. Então, os olhos de Kaito caíram sobre o anjo que acompanhava Michael e o jovem com Azazel Vali, o imperador dragão branco. Como se sentisse seu olhar, Vali, talvez devido aos seus instintos como um ser poderoso, levantou a cabeça e olhou para Kaito. Seus olhos se encontraram, e Vali ofereceu um sorriso fraco. Kaito acenou em retorno, uma sensação de inquietação agitando-se dentro dele. Estava calmo demais. Ele estava sendo apenas paranoico? Na mesa de reunião, os líderes das 3 facções estenderam as mãos em direção a um contrato especial. Assim que imprimissem suas assinaturas de poder sagrado e demoníaco nele, o tratado entraria em vigor. Mas naquele exato momento, um súbito surto de poder estranho varreu a sala. O espaço ao redor deles rachou como um espelho quebrado. O próprio espaço estava se fragmentando. Kaito, que permanecerá vigilante, ativou instantaneamente seu poder fundido sagrado demoníaco. O escudo do rei apareceu num lampejo, emitindo uma luz dourada que envolveu todos os presentes. Égide do rei. Dentro do espaço fraturado, uma cidade negra colossal, aparentemente infinita em sua extensão, materializou-se. Kaito, controlando o escudo do rei, entrou instantaneamente no estado de colapso, ativando a cidade do crepúsculo infinito enquanto simultaneamente liberava a técnica defensiva definitiva do escudo do rei, Égide do rei. Era uma habilidade de estase em área que tornava todos aqueles dentro de sua luz dourada imunes a quaisquer mudanças em seus estados. A égide do rei e o julgamento do rei eram as técnicas definitivas do escudo do rei e da espada do rei, respectivamente, ambas exigindo a ativação da cidade do crepúsculo infinito para serem usadas. A última vez que Kaito usará esta técnica proibida, ele estava em estado de promoção. Mas agora, tendo alcançado o quebrador de equilíbrio, ele podia ativá-la em sua forma base sem precisar de promoção. O quebrador de equilíbrio havia impulsionado significativamente seu poder. A essa altura, aqueles sob a proteção de Kaito também perceberam o que estava acontecendo. Um ataque terrorista, talvez. Michael franziu a testa ligeiramente. E como esperado do portador de arma sagrada que despertou minha curiosidade. Sua velocidade de reação é notável, comentou Azazel, maravilhando-se com o poder do escudo do rei. Em contraste com seu comportamento calmo, Rias e as outras estavam cheias de medo. O espaço havia se estilhaçado, e todo o prédio da antiga escola estava agora preso em um vácuo caótico de turbulência espacial. Se Kaito não tivesse agido a tempo para protegê-las, aquelas com poderes mais fracos como Ásia, poderiam ter perecido junto com o colapso do espaço. Bem feito! Sir acenou para Kaito em aprovação. Nem mesmo ele havia reagido rápido o suficiente para proteger aqueles ao seu redor. O colapso espacial fora repentino demais. Kaito permaneceu em silêncio. Ele simplesmente estivera mantendo sua vigilância. A reação incomum da espada e do escudo do rei não fora infundada. Ela sentirá a anomalia no espaço circundante antecipadamente. Felizmente, ele notara a mudança sutil. Se tivesse sido descuidado e ignorado o aviso fraco, Koneko, Ásia e as outras poderiam não ter sobrevivido. O que está acontecendo? Ásia e as outras olharam para fora cautelosamente. Todo o edifício estava envolto em turbulência espacial. Apenas a barreira erguida pelos líderes das 3 facções impedia que ele fosse despedaçado. Kaito desativou a égide do rei. Embora poderosa, a técnica consumia uma quantidade considerável de energia. Sem promoção, seu poder demoníaco não poderia sustentá-la por muito tempo. Estamos sob ataque. O inimigo provavelmente pretende nos prender em uma dimensão separada e nos eliminar, explicou Serafal Leviatã. Azazel riu. Em todas as eras, sempre que as facções estão prestes a assinar um acordo, há sempre aqueles que se opõem e tentam interferir. Ele estava certo. Era exatamente como Kaito temera. As 3 facções estavam prestes a assinar um tratado de paz, mas certamente haveria muitos que se oporiam a esse resultado. Esses indivíduos sem dúvida aproveitariam esta oportunidade para interromper os procedimentos. Capítulo 113. Isso explicava a reação incomum da espada e do escudo do rei anteriormente.
Kaito rapidamente ligou os pontos e montou a série de eventos. A esta altura, a turbulência dimensional parecia ter diminuído. Kaito e os outros haviam sido transportados para uma dimensão diferente. Ele observou a paisagem desolada lá fora. O céu parecia carecer até mesmo de uma atmosfera, oferecendo uma visão direta do cosmos. Que dimensão rudimentar, comentou Kaito calmamente. Um campo de batalha montado às pressas após saberem sobre a reunião entre as 3 facções. Os líderes presentes estreitaram os olhos diante das palavras de Kaito. Nenhum deles era tolo. Eles entenderam a implicação. Havia um traidor entre eles. Sim, essa era a única explicação lógica. O traidor havia vazado informações sobre a reunião, permitindo que o inimigo localizasse seu local secreto. O objetivo deles era impedir o tratado de paz. Bum, bum, bum. Uma série de explosões sacudiu a barreira protetora enquanto alguém do lado de fora atacava. Todos se voltaram para a janela. Numerosas figuras estavam se teletransportando para dentro da dimensão. Eles estavam vestidos com mantos negros, assemelhando-se a magos, bombardeando implacavelmente a barreira com ataques mágicos. Azazel se aproximou da janela, um sorriso perverso se espalhando em seu rosto enquanto observava as figuras lá fora. Aqueles parecem ser os chamados usuários de magia, não diriam? Aqueles truques que chamam de magia são uma escola de pensamento única derivada do lendário mago Merlin Ambrosius, que interpretou e reestruturou o sistema de poder demoníaco. Eles não são fracos. Com base na intensidade do ataque, cada um possui o nível de poder de um demônio de classe média. As palavras de Michael fizeram as expressões de Rias e das outras mudarem. Atualmente Koneko Toujou, Aze Argento e as outras estavam apenas no nível de demônio de classe média em termos de poder demoníaco. Apenas Akeno e Mejima, Rias e Sona Citri possuíam o poder de demônios de classe alta. Claro, a força de Kaito e Xenovia superava suas classificações de poder demoníaco. E agora seus inimigos continuavam a chegar, seus números excedendo 300. Eles certamente não estão economizando. Azazel riu e com o movimento do pulso disparou uma saraivada de lanças de luz. Instantaneamente uma grande parte dos usuários de magia à distância caiu, seus corpos obliterados pelas lanças de luz, espalhando sangue e vísceras em uma exibição nauseante. Apesar da perda súbita de mais de 100 inimigos, o céu acima da dimensão continuava a brilhar com magia de teletransporte. Parecia uma onda interminável de usuários de magia, teletransportando-se implacavelmente para a dimensão. A concentração de poder demoníaco na atmosfera aumentava constantemente. Prolongar isso pode se tornar problemático. Eles estão claramente planejando destruir esta dimensão e amplificar o poder destrutivo injetando continuamente energia demoníaca. Nem mesmo reis demônios seriam capazes de suportar isso, disse Cirzexes com um sorriso, surpreendentemente calmo considerando as circunstâncias. No entanto, com Kaito presente, essa tática era facilmente neutralizada. Suspeitando de um traidor entre eles, Kaito permaneceu em silêncio, observando calmamente o assalto frenético dos usuários de magia à barreira. Afinal, era uma barreira mantida por 2 reis-demônio, um governador-geral dos anjos caídos e um serafim. Não havia necessidade de se preocupar com ela sendo rompida por esses usuários de magia de nível de demônio de classe média. O mentor por trás disso certamente perceberia isso e se revelaria em breve. Comparado à sua vigilância anterior, Kaito se sentia mais relaxado agora. Inimigos ocultos eram os mais preocupantes. Agora que eles haviam se mostrado, ele não precisava mais estar constantemente em guarda. Qualquer que fosse o próximo passo deles, ele estaria pronto para neutralizá-lo. À medida que o tempo passava, os usuários de magia continuavam a canalizar energia para a dimensão. Um enorme círculo mágico formou-se gradualmente no céu anteriormente vazio, pulsando com um poder terrível. E a lendária magia de extinção, dita rivalizar com o poder de um deus com um ataque de poder total, combinada com a força destrutiva do colapso dimensional. Eles estão realmente usando todos os recursos para lidar conosco, disse Azazel, olhando para o círculo mágico no céu, reconhecendo sua origem. Não podemos cair no jogo deles. Precisamos tomar a iniciativa, disse Michael calmamente. Vamos encontrar uma maneira de interromper o círculo de teletransporte deles primeiro. Caso contrário, nunca seremos capazes de eliminar essas hordas intermináveis de peixes pequenos. Cirzexes e Michael reforçaram simultaneamente a barreira protetora, suas expressões sombrias enquanto observavam o sinistro círculo de magia de extinção no céu. Se Michael e eu combinarmos nossos poderes, deveremos ser capazes de suportar esse ataque e proteger a todos, afirmou Cirzexes seriamente. Ele era incrivelmente poderoso, mas o plano do inimigo era claramente direcionado. Com Rias e as outras presentes, Cirzexes tinha que proteger sua irmã mais nova. Nesta situação, a autopreservação era fácil, mas proteger os membros mais fracos era um desafio. Tudo bem, deixaremos a proteção com vocês dois. Eu irei lidar com o mentor, declarou Azazel com um sorriso confiante, seu comportamento destemido emanando autoridade. Lucifer-sama, por favor, permita-me lidar com o círculo de teletransporte. Rias deu um passo à frente, voluntariando-se para a tarefa. E, isso é a sua cara. Vá então. Farei Graifia limpar um caminho para você. Sim. Rias aceitou a ordem, e Akeno e Mejima, Kaito e os outros membros do clã deram um passo à frente. Como servos de Rias, a vontade dela era o princípio orientador deles.
eles naturalmente seguiriam sua liderança. Gryphia deu um passo à frente calmamente, aproximando-se da borda da barreira protetora. Um imenso surto de poder demoníaco emanou dela. Sua aura parecia rivalizar até mesmo com a de Cirzestes. Vão. Gryphia falou suavemente para Rias e Kaito, como se tivesse acabado de realizar uma tarefa trivial. Vamos lá. Rias assumiu a liderança, avançando com determinação. Kaito e os outros membros do clã seguiram de perto, avançando rapidamente pelo caminho que Gryphia criará. No entanto, eles foram rapidamente cercados por usuários de magia. Aniquilem todos eles. Rias ordenou, tomando a iniciativa. Seu corpo foi envolto em uma aura carmesim de poder demoníaco, enquanto ela liberava uma torrente de chamas. Parem eles! Um usuário de magia gritou, e dezenas de magos avançaram destemidamente em direção a Rias e seu grupo, lançando seus ataques. Bum, bum, bum. Explosões mágicas colidiram com as chamas de Rias, resultando em explosões devastadoras. As chamas de Rias levaram a melhor, incinerando as explosões mágicas e engolindo 2 usuários de magia em seu calor residual, reduzindo-os a cinzas. No entanto, seu ataque havia esgotado sua energia. Os usuários de magia restantes ignoraram as chamas dispersas e retaliaram contra Rias. Antes que as explosões mágicas pudessem alcançá-la, relâmpagos brilharam, obliterando-as. Akeno Imejima pairava no ar, manipulando serpentes de relâmpagos dourados que ela lançava nas fileiras inimigas. Os usuários de magia gritavam em agonia enquanto a eletricidade corria por eles, enchendo o ar com um cheiro nauseante de queimado. Enquanto isso, Kaito mergulhara no coração da formação inimiga. Uma espada sagrada dourada materializou-se em sua mão, Ascalon. Com um movimento amplo, ele lançou um ataque devastador. Luz dourada brilhou enquanto a lâmina cortava o ar, deixando um rastro de radiância dourada que se expandia em forma de leque. Por onde o arco de luz passava, os usuários de magia, que dependiam de poder demoníaco, eram cortados ao meio na cintura. O sangue jorrava de seus corpos decepados. Isso é. Xenovia olhou para a espada sagrada matadora de dragões na mão de Kaito com espanto. Essa é a Ascalon? Parece ser uma espada sagrada. Koneko Toujou também ficou surpresa. Kaito desviou explosões mágicas recebidas com sua espada, canalizando seu poder sagrado demoníaco para Ascalon. A lâmina dourada ficou adornada com padrões demoníacos púrpura avermelhados. Tornou-se uma espada sagrada demoníaca, murmurou Koneko. Onde está a espada do rei original? Ásia Argento perguntou curiosamente. Estes usuários de magia utilizam poder demoníaco. Esta espada é mais eficaz contra eles, explicou Kaito casualmente. Claro, não era que a espada do rei fosse fraca. Ela fazia parte do conjunto da espada e do escudo do rei, uma arma sagrada que não era focada primariamente em ataque. Como ele tinha uma espada sagrada especificamente eficaz contra demônios, era naturalmente mais eficiente usá-la. Vendo Kaito causando estragos com a espada sagrada, Xenovia, a portadora original de espadas sagradas, ficou sem palavras. Eu deveria ser a usuária da espada sagrada. Você é um monstro? Ele ficou ainda mais forte, disse Koneko Toujou, com um toque de melancolia na voz. O crescimento de Kaito era verdadeiramente surpreendente, colocando pressão até mesmo nela como sua companheira. Não é como se vocês tivessem acabado de descobrir que sou forte. Qual é o problema? Usuária da espada sagrada, deixarei aquela direção para você. Kaito vangloriou-se sem um pingo de modéstia. Ascalon liberava um poder terrível em suas mãos. Os usuários de magia não eram páreo para ele. Com Rias, Akeno Imejima e Kaito liderando o ataque, eles rasgaram as fileiras inimigas, alcançando rapidamente o núcleo do círculo de teletransporte. Os usuários de magia que guardavam o núcleo ficaram enfurecidos ao ver Kaito e os outros romperem a defesa. Seus tolos inúteis! Como puderam deixá-los chegar tão longe? Matem-nos! O líder aparente gritou furiosamente, e os usuários de magia ao redor convergiram sobre eles. Seus números eram impressionantes, pelo menos 200. Além disso, os círculos de teletransporte espalhados pela dimensão continuavam a transportar mais usuários de magia. Era impossível dizer quantos havia no total. Kaito suspirou interiormente. O inimigo conseguia produzir em massa um número tão grande de usuários de magia, cada um comparável a um demônio de classe média. Essa força era provavelmente muito mais poderosa do que a facção dos demônios. A força deles estava além da imaginação. Não era de admirar que os líderes das 3 facções estivessem tão preocupados. O futuro permanecia incerto. O enorme núcleo do círculo mágico continuava a despejar energia, alimentando os numerosos círculos de teletransporte por toda a dimensão, trazendo onda após onda de usuários de magia. Seus números absolutos eram esmagadores. Mesmo demônios de classe alta como Rias e seu clã acabariam se exaurindo. Seu poder demoníaco inevitavelmente acabaria. Atacar. Sabendo que não podiam se dar ao luxo de demorar mais, Rias emitiu a ordem, liderando seu clã em um ataque desesperado em direção ao núcleo do círculo mágico. Parem eles! Os usuários de magia avançaram destemidamente, suas varinhas estalando com poder demoníaco enquanto lançavam um assalto mortal contra Kaito e os outros. Ásia, fique perto de mim. Xenovia brandiu a Durandal, protegendo Ásia dos ataques enquanto a liderava para frente. Ela agora entendia a situação de Ásia e tornará-se uma amiga próxima dela. Kaito mergulhou nas fileiras inimigas.
Os usuários de magia, a maioria armados com varinhas, não eram páreo para ele em combate corpo a corpo. Eles estavam indefesos contra o poder da Ascalon. Uma enxurrada de sangue espirrou enquanto a espada de Kaito dançava. Cada golpe ceifava a vida de outro usuário de magia. Droga! Vendo a ferocidade de Kaito e dos outros, o líder entrou em pânico e gritou para seus subordinados. Reúnam seu poder demoníaco. Vamos liberar a magia de sangue e varrê-los do mapa. Capítulo 114. Entendido. As dezenas de magos que guardavam o núcleo do círculo mágico ativaram sua magia. Energia mágica azul convergiu em feixes, formando padrões intrincados. Logo, o círculo mágico estava completo. No segundo seguinte, a energia e a vitalidade deles diminuíram rapidamente conforme o círculo começava a drenar suas forças vitais. É um feitiço de sacrifício. Rias reconheceu a origem da magia. Como ela suspeitava, a magia desses magos era baseada em um sistema demoníaco. Cuidado! Esta magia tem o poder destrutivo de um demônio de classe alta. Ela direcionou seu aviso principalmente para Koneko Toujou e Asa Argento. Com a força atual delas, não seriam capazes de suportar um ataque desse nível. A magia ativou-se rapidamente. Uma enorme lâmina vermelho-sangue materializou-se dentro do círculo mágico, irradiando uma aura sinistra. Formação de sangue, ativar. O líder gritou enquanto as dezenas de magos despejavam toda a energia restante no feitiço, direcionando-o para Rias e seu séquito. Kaito deu um passo à frente, abrindo os dedos. O escudo do rei materializou-se diante dele. Cidade do Crepúsculo Infinito. O efeito de imobilidade envolveu Kaito. Desta vez, ele utilizou apenas o aspecto de imobilidade de sua arma sagrada, sem convocar a Fortaleza Negra ou acionar o aumento de poder. Lidando com esta situação, apenas o efeito de imobilidade era mais do que suficiente. Durante a batalha anterior na fenda dimensional, Kaito só conseguia ativar a Cidade do Crepúsculo Infinito por 5 segundos, mesmo com força total. Agora, ele podia mantê-la por mais de 1 hora. A lâmina vermelho-sangue desceu com força, atingindo Kaito na linha de frente. Mas, protegido pelo escudo do rei, ele permaneceu completamente ileso. Como? Os olhos do líder se arregalaram em descrença. Ele nunca tinha visto um demônio de classe média resistir a um ataque do nível de um demônio de classe alta antes. Que monstro! Kaito não tinha intenção de dar a eles outra chance de atacar. Ele passou o escudo do rei para a mão esquerda e convocou a espada do rei na direita. A amplificação ativou-se, seu poder demoníaco aumentando exponencialmente. Bum! Energia sagrado demoníaca irrompeu de seu corpo, formando uma aura imensa que atingia dezenas de metros de altura, uma mistura vibrante de carmesim e dourado. Kaito ergueu a espada do rei e a golpeou em direção ao núcleo do círculo mágico e às dezenas de magos em um ataque simples e direto. Uma luz ofuscante engoliu o núcleo, vaporizando os magos e o círculo mágico em um único golpe. O feitiço de teletransporte foi finalmente interrompido. Excelente! Agora vamos acabar com o resto deles. Rias, vendo a demonstração de poder de Kaito, sentiu seu ânimo renovado. Ela estava ansiosa para aproveitar a vantagem. Kaito compartilhava do sentimento, mas os inimigos eram numerosos. Ele precisava encontrar uma maneira de aliviar a pressão sobre Koneko e os outros. Ele girou a mão, convocando o selamento demoníaco. Vá! Com um comando suave, ele lançou o selo. Um zumbido encheu o ar enquanto ondulações prateadas emanavam do selamento demoníaco. Campo anti-magia. Instantaneamente, o poder mágico dos magos ao redor foi suprimido em quase 60%, reduzindo drasticamente a força deles. Mas, no momento seguinte, o selamento demoníaco entrou em frenesi. Pá, 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 pá. Num piscar de olhos, o selo imprimiu-se em um grande grupo de magas. E então, Hip, falha no figurino alcançada. Tendo acompanhado Kaito por tanto tempo, o selamento demoníaco, um familiar notavelmente talentoso, também crescerá consideravelmente. Agora ele podia selar até 50 alvos simultaneamente, com a duração do selo permanecendo em 1 hora. Além disso, esse limite poderia ser quebrado ao custo de um tempo de selagem reduzido. Quanto mais alvos selados de uma vez, menor a duração. Atualmente, o selamento demoníaco havia selado mais de 170 magas, reduzindo o tempo de selagem para apenas 1 minuto. Mas, a visão dessa falha em massa nos trajes era verdadeiramente espetacular. Os magos, tanto homens quanto mulheres, ficaram momentaneamente atordoados. Ninguém esperava tal reviravolta durante uma batalha de vida ou morte. Kaito comentou calmamente sobre a situação. Esta é uma cena bem explosiva. Rias e as outras ficaram sem palavras. Elas não haviam antecipado a súbita exibição de poder do selamento demoníaco. Que patético, Koneko expressou seu desdém sem hesitar. Kaito deu de ombros. É apenas um detalhe. Fiquem calmas. Imperturbável pela visão das magas expostas, ele brandiu impiedosamente sua lâmina contra elas. Com a magia selada, elas estavam completamente indefesas contra seus ataques. Bum! Um golpe e a área foi limpa. Em termos de números puros, Kaito provavelmente eliminou mais inimigos do que o restante do séquito de Rias combinado. A diminuição repentina no número de magos rapidamente chamou a atenção do lado dos demônios. Oh, você é bem eficiente. Já destruíram o círculo de teletransporte? Azazel riu. Suponho que eles não conseguirão ficar parados agora. Como se para confirmar suas palavras, a magia de extermínio no céu ativou-se. Simultaneamente, outro círculo mágico materializou-se. Magia da Leviatã?
Dentro da barreira defensiva, Serafal Leviatã parecia confusa. O que está acontecendo? Eu não fiz nada. Em meio a um brilho intenso de luz, uma mulher emergiu do círculo mágico. Ela estava vestida de forma provocante, com um decote generoso à mostra e uma fenda alta na saia, revelando quase até a base das coxas. Ela olhou para o grupo dentro da barreira, com um sorriso brincalhão nos lábios. Sua voz gotejava um tom de paquera enquanto falava. Olá, atual rei demônio Sirzestes-sama. Estava claro que essa mulher não tinha medo do rei demônio. Sirzestes e os outros a reconheceram imediatamente. A herdeira da linhagem da Leviatã anterior, Catéria Leviatã. Qual o significado disso? Seus olhos se estreitaram. Esta mulher que acabará de aparecer era um membro da facção do antigo rei demônio, uma descendente direta da Leviatã anterior. Kaito agora entendia a situação. Os 4 grandes reis demônio anteriores haviam caído em batalha. Até que os novos 4 grandes reis demônio assumissem suas posições, a facção do antigo rei demônio permaneceu determinada a lutar até o fim amargo. No entanto, a maioria da raça demoníaca desejava paz. Portanto, foi tomada a decisão de exilar aqueles da facção do antigo rei demônio que desejavam continuar a guerra. Eles foram empurrados para um canto remoto do submundo, enquanto o novo regime, liderado pelos novos 4 grandes reis demônio, assumiu o controle. A expressão de Catéria contorceu-se com ódio e desafio. Quase todos os membros da facção do antigo rei demônio decidiram ajudar a Brigada do Caos. Sirzestes franziu a testa levemente. O nome Brigada do Caos soava vagamente familiar. Brigada do Caos? Azazel sorriu. Então são esses caras. Você está familiarizado com eles? Michael perguntou calmamente. Eles reuniram indivíduos perigosos de todas as 3 facções, incluindo possuidores de arma sagrada que atingiram o nível Longinus, e confirmamos que vários humanos entre eles possuem armas sagradas. Azazel estalou a língua, suspirando com um sorriso irônico. Minha pesquisa sobre armas sagradas é motivada em parte pela autopreservação, como uma precaução contra esta mesma organização. A situação atual marcava um cisma completo entre as facções do novo e do antigo rei demônio. Os demônios certamente passam por momentos difíceis. Azazel riu, parecendo despreocupado. Catéria, por que você está fazendo isso? Você também é um demônio. Serafal Leviatã questionou, sua voz carregada de confusão. Cale-se. Serafal, você roubou o trono de Leviatã de mim, e ainda tem a audácia de dizer isso? Eu sou a herdeira legítima da linhagem Leviatã. Eu deveria ser a rei demônio. Kaito retornou à barreira defensiva com Rias e os outros. À distância, Sona Citri e seu séquito ainda lutavam contra os magos. Com o núcleo da magia de teletransporte destruído, a pressão sobre eles havia diminuído consideravelmente. No entanto, esta recém-chegada Catéria, um membro da facção do antigo rei demônio, representava uma ameaça formidável. Parecia que eles não estavam dispostos a abrir mão de seu poder tão facilmente. Rias, Graifia está analisando o círculo mágico de extermínio acima de nós. Até que ela faça algum progresso, vá e ajude aqueles que lutam contra os magos que a estão interferindo. Não precisa se preocupar com Catéria, Sirzestes instruiu. Entendido. Rias não teve escolha senão obedecer. O poder de Catéria não era de se subestimar. Ela era genuinamente qualificada para ser uma rei demônio. O enorme círculo mágico acima deles representava uma ameaça significativa. Mesmo com a proteção do escudo do rei, Kaito não queria enfrentar tal ataque de frente. Um feitiço comparável ao golpe de um deus, era melhor evitar que ele fosse ativado. O fato de poderem implantar um círculo mágico desse nível indicava que a Brigada do Caos era uma ameaça verdadeiramente formidável. Kaito mergulhou nas fileiras inimigas, acompanhado por Rias, Sona Citri e sua rainha, Tsubaki Shira. Nós ajudaremos vocês também, Sona disse suavemente. Bom, vamos tentar eliminar todas essas moscas irritantes, Rias declarou, talvez inspirada pela performance impressionante de Kaito. Ela parecia ansiosa por uma luta. Sona sorriu levemente. Você se tornou bem assertiva desde que ganhou um camarada tão poderoso. Embora a presença de Kaito seja um fator, minha própria força também tem aumentado constantemente. Não fique muito para trás, ok? Não se preocupe com isso, Sona respondeu, ajustando os óculos. No entanto, o crescimento de Kaito é rápido demais, você não acha? É quase absurdo. É rápido? Kaito brandiu sua espada, energia sagrado-demoníaca surgindo enquanto ele despachava sem esforço vários magos. Ele olhou para a espada do rei em sua mão, murmurando para si mesmo. Eu ainda não me sinto forte o suficiente. Você ainda não está satisfeito? Tsubaki perguntou, um pouco exasperada. Kaito deu um sorriso leve e balançou a cabeça sem falar. Ele ansiava por maior força, mas não da maneira insaciável que Tsubaki imaginava. No passado ele lutara para sobreviver, precisando lutar com todas as suas forças contra até mesmo um anjo caído comum, e muitas vezes dependendo da proteção de Rias. Mas agora, ele podia facilmente obliterar um grupo de tais anjos caídos de baixo nível com um único golpe de sua espada. Sua força havia superado até a de Rias, mas ele não conseguia se permitir descansar. Sim, ele havia se tornado mais forte, mas os inimigos que enfrentavam também estavam ficando mais poderosos. Capítulo 115. Justo quando parecia que as 3 facções estavam finalmente prestes a assinar um tratado de paz, a Brigada do Caos surgiu, atrapalhando tudo. Eles trouxeram sem esforço uma força não mais fraca que a dos demônios e até atraíram a facção do antigo rei demônio para o seu lado.
Nunca havia um momento de paz. Kaito ansiava por uma vida tranquila. Não era melhor desfrutar pacificamente de uma eternidade de existência? Ele não era um maníaco por batalhas como Kokabiel. Parecia que ele estava sendo forçado a seguir em frente. Se ele não ficasse mais forte, a vida feliz e infinitamente decadente que compartilhava com Rias, Akeno e as outras não seria nada além de uma ilusão passageira, facilmente estilhaçada por algum inimigo poderoso surgindo das sombras. Se fosse esse o caso, então ele se tornaria mais forte que todos os outros. Tão forte que ninguém ousaria provocá-lo, tão forte que seria invencível, instilando medo nos corações de seus inimigos. Então, e somente então, a verdadeira paz chegaria. Kaito avançou contra os magos, sua espada e escudo do rei ressoando com sua determinação, sua aura tornando-se mais afiada. Eram armas sagradas nascidas para proteção, mas também respondiam à vontade de seu portador. Como armas sagradas com consciência própria, entendiam que às vezes, um caminho sangrento de carnificina era necessário para pavimentar o caminho para um futuro pacífico. Mesmo o verdadeiro rei da benevolência não era um governante que só conhecia a compaixão. Sona Citri e as outras arregalaram os olhos para Kaito enquanto ele mergulhava nas fileiras inimigas, seus rostos marcados pelo espanto. A arma sagrada dele está ressoando. A aura de Kaito flutuava violentamente. O que está acontecendo com ele? Parece que ele está ressoando com suas armas sagradas. Rias exclamou em alarme. Ela sabia que o poder demoníaco de Kaito havia atingido o pico de um demônio de classe média. Ele adquirira recentemente o poder sagrado, e seu aprimoramento de poder demoníaco, junto com a coleta de preços de seus contratos, nunca cessara. Uma evolução poderia acontecer a qualquer momento. Agora, ele havia inadvertidamente desencadeado uma nova ressonância com suas armas sagradas, levando a uma evolução iminente. Mas, de todos os lugares, tinha que acontecer em um campo de batalha tão perigoso. As flutuações únicas causadas pela ressonância da arma sagrada chamaram a atenção de muitos. Entre eles, o mais intrigado era Vali Lucifer, o imperador dragão branco, que permanecerá inativo até agora. Ele olhou na direção de Kaito, um brilho de excitação nos olhos. Por alguma razão, ele sentia que assim que Kaito atingisse o nível de um demônio de classe alta, seu poder se tornaria aterrorizante. E um indivíduo tão poderoso era precisamente o que ele estivera esperando. Tik roubando a cena, hein? Azazel riu, voltando seu olhar para Catéria Leviatã. Bem, então vamos começar também. Que emocionante. Não me subestime. Muito bem, eu vou enterrar você aqui hoje. Ao eliminar você, o governador-geral dos Anjos Caídos, darei o primeiro passo para criar um novo mundo. Catéria retrucou, mas não ousou ser descuidada. Ela tirou um objeto que parecia a cauda de uma cobra e o engoliu. Seu poder demoníaco surgiu dramaticamente, excedendo seus níveis anteriores em um instante. Azazel sorriu com a transformação dela. Venha até mim então. Sir Michael, vocês não têm permissão para interferir. Ele abriu seus 6 pares de asas negras como Azeviche. Este era o poder do governador-geral dos Anjos Caídos, o lendário anjo caído com 12 asas. Os dois se chocaram com força devastadora, seus terríveis poderes demoníacos e sagrados colidindo, criando um vácuo onde lutavam. Ninguém ousava se aproximar. Kaito não prestou atenção à batalha deles. Ele estava imerso na ressonância com suas armas sagradas. Ao contrário de seu treinamento anterior de ressonância forçada, sua consciência agora parecia fundir-se perfeitamente com as armas sagradas. Uma sensação de completa liberdade lavando, mas sua manifestação física era assombrosa. Seu poder demoníaco fervia violentamente. Até mesmo um golpe casual de sua espada causava calafrios em demônios de classe alta como Rias e as outras. Graifia Lucifuge, apesar de estar focada em analisar a magia do apocalipse, não pôde deixar de olhar para Kaito. Parecia que algo estava prestes a despertar dentro deste jovem. Azazel, por favor, tente terminar rápido. Parece que o precioso peão da minha irmãzinha está com problemas. Sir disse com um sorriso. Mesmo resistindo ao ataque da magia do apocalipse, ele permanecia composto. Tik, eu sei. Vamos acabar com esse cara logo e fechar o pacto, Azazel respondeu, tirando uma arma sagrada que parecia uma espada curta. A arma sagrada transformou-se rapidamente, tornando-se uma esfera que emitia uma luz negra. Um senso de perigo permeou o ar, e o rosto de Catéria empalideceu. Impossível. Azazel, você... Como se para responder ao seu espanto, a voz de Azazel ressoou. Quebrador de equilíbrio. Lança dragão da queda. Após um clarão ofuscante, a forma original de Azazel desapareceu, substituída por uma figura revestida em uma armadura dourada de corpo inteiro. Voxas! 12 asas negras abriram-se atrás dele, espalhando penas negras. Hein? Essa forma é interessante. Lutar com você deve ser divertido. Vali caiu na gargalhada. Ele testemunhara tantas coisas intrigantes hoje. Como esperado, esse tipo de espetáculo é o melhor. Irina Shidou, um membro da facção dos anjos, franziu a testa. O que ele quis dizer? Ele parecia Kokabiel, aquele maníaco por guerra. Mas Vali silenciou-se após o desabafo, apenas observando a armadura de Azazel com interesse, ocasionalmente olhando para a situação de Kaito com um olhar expectante. A pressão agora mudou para Catéria. Encarando Azazel, que havia alcançado o quebrador de equilíbrio sem uma arma sagrada, ela sentiu o pânico crescer, mas se forçou a manter a calma. Azazel, você possui um poder tão imenso, mas ainda recorre a isso. É apenas um dos 5 reis dragões selado em uma arma sagrada artificial.
Catéria, você que se juntou ao Office por poder, não tem o direito de me julgar. Com um movimento rápido, um machado de luz de cabo longo materializou-se na mão de Azazel. Ele acenou para Catéria com um dedo curvado. Chega de conversa. Venha, Arg. Catéria rugiu, seu corpo envolto em uma aura demoníaca monstruosa. Ela avançou contra Azazel como um raio. Mas no instante seguinte, Azazel brandiu seu machado de luz, não apenas cortando o ataque de Catéria, mas também infligindo-lhe um ferimento fatal. Um único golpe devastador. Tal ferimento era irreparável, mesmo para um ser de classe rei demônio. Atrás dela, a onda de choque do ataque de Azazel rasgou o chão, estendendo-se ao longe, ameaçando fender toda a dimensão em duas. O governador-geral dos Anjos Caídos neste estado era verdadeiramente aterrorizante. Pode-se dizer que ele derrotou Catéria em um instante. Você quer me matar? Eu não morrerei em vão. O braço de Catéria transformou-se em um apêndice semelhante a um tentáculo, envolvendo o braço esquerdo de Azazel. Uma técnica de autodestruição? Azazel riu. Tentando me levar com você? Você está se superestimando. Ele brandiu seu machado repetidamente, mas os tentáculos permaneceram intactos. Ha 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 ha, estes são tentáculos formados pela absorção da sua força vital. Você não pode cortá-los. Se eu morrer, você também não sobreviverá. Tic. Azazel nem sequer piscou. Ele cortou rapidamente o próprio braço esquerdo. É apenas um braço. Considere um presente. Pá. Azazel golpeou novamente, desta vez extinguindo completamente a força vital de Catéria. O corpo dela transformou-se em cinzas, espalhando-se ao vento. Está feito. Azazel desativou seu quebrador de equilíbrio e guardou a arma sagrada artificial, não dando importância ao seu braço decepado. Mas, no momento seguinte, um flash de luz anunciou a chegada de uma figura atrás dele. O desprevenido governador-geral dos Anjos Caídos foi arremessado contra o chão por uma força tremenda. Cog, cog. Estes ossos velhos não aguentam mais esse tipo de abuso, Azazel resmungou enquanto rastejava para fora da cratera, com um sorriso irônico no rosto. Todos os presentes ficaram atônitos. Vali, você é o traidor? Azazel olhou para Vali, o imperador dragão branco, que ativara seu quebrador de equilíbrio, seu olhar cheio de emoções complexas. Você me traiu? Desculpe, mas acho a Brigada do Caos mais divertida, Vali respondeu indiferentemente. E isso é a sua cara. Mas se continuar por esse caminho, acabará morto. Azazel continuou, parecendo despreocupado. Então, o que planeja fazer? Estou com apenas um braço, mas ainda posso lutar com você. Não se incomode. Eu tenho um oponente mais interessante agora, Vali disse, com um toque de diversão na voz. Seguindo o olhar dele, todos viraram a cabeça, suas expressões mudando. A batalha no lado de Kaito havia terminado em algum momento. O jovem de cabelos negros estava parado, de olhos fechados, com sua espada prateada apontada para o chão. Ao redor dele jaziam inúmeros cadáveres, cada um morto com um único golpe. Ele permanecia calmamente em meio a um mar de sangue e corpos. A aura de Kaito havia se intensificado significativamente. Ele estava prestes a quebrar seu gargalo e tornar-se um verdadeiro demônio de classe alta. Rias e os outros assistiam com preocupação. Eles haviam testemunhado sua transformação. Desde o momento em que suas armas sagradas começaram a ressonar, o poder de Kaito vinha aumentando constantemente, atingindo um nível que espantava até a eles. E isso antes mesmo de ele ter evoluído. A expressão de Sona Citri era grave. O estado de Kaito estava além da compreensão delas. No céu, Graifia finalmente decifrar o círculo mágico do apocalipse. Com a resistência do inimigo enfraquecendo, ela conseguiu interromper a ativação do círculo. Tecnicamente a crise passará, mas a traição de Vali e a transformação de Kaito haviam capturado a atenção de todos. Está prestes a começar. Sir murmurou, sentindo uma mudança no estado de Kaito. Todos focaram sua atenção, sentindo a aura de Kaito surgir aparentemente sem limites. A intensidade pura desta flutuação sugeria que ele já estava superando o nível de um demônio de classe suprema. Super demônio. Os olhos de Vali brilharam intensamente. Sim, apenas um oponente deste calibre era digno de enfrentar seu impulso Juggernaut. Capítulo 116. Voxox. Foi como se uma brisa suave soprasse e então, com Kaito em seu epicentro, um silêncio sinistro desceu sobre os arredores. Como se rompesse alguma barreira invisível, a aura ilimitada de Kaito desapareceu abruptamente sem deixar vestígios. O jovem, que estivera parado de olhos fechados, abriu-os lentamente com um olhar calmo e indecifrável. Kaito viu Rias e os outros parados por perto. Sua expressão permaneceu neutra enquanto ele olhava para os cadáveres ao redor, franzindo ligeiramente a testa. Ele deu um passo à frente. A cada passo, uma onda invisível de poder demoníaco emanava, fazendo com que os corpos derretessem como flocos de neve. A batalha acabou? Kaito perguntou a Rias suavemente. Terminou, Rias respondeu com os olhos arregalados ao sentir a completa ausência de poder demoníaco vindo de Kaito. Por que não consigo sentir nenhum poder demoníaco vindo de você? É um pouco complicado de explicar, eu te conto mais depois. Kaito sorriu levemente com uma postura relaxada e despreocupada. Vali, que estava pairando no céu, desceu e se aproximou deles. Eu consigo sentir. Você definitivamente se tornou mais forte. Cuidado. Rias imediatamente alertou Kaito. Ele é quem traiu Azazel e contou ao inimigo sobre a localização da nossa reunião. Kaito assentiu, transferindo o olhar para Vali. Seu tom permaneceu calmo. Então você é o traidor. Por que fez isso?
Meu verdadeiro nome é Vali Lúcifer, Vali respondeu com indiferença. Exceto por Azazel, o nome Lúcifer fez todos os presentes cerrarem os olhos. Então esse cara também era um descendente dos reis demônio originais? Kaito, no entanto, permaneceu imperturbável. Ele disse calmamente: você não parece o tipo que se importaria com o cargo de rei demônio. De fato, sou apenas o produto da união entre o rei demônio Lúcifer e uma mulher humana. Não tenho interesse no trono. Tudo que sempre quis foi lutar contra oponentes fortes. Vali Lúcifer riu. Eu simplesmente pensei que se vocês assinassem o Tratado de Paz, perderiam o ímpeto de se tornarem mais fortes. Quão entediante este mundo se tornaria então? Como esperado, você não me decepcionou. Então estive em seus pensamentos o tempo todo? Kaito respondeu de forma seca, sua voz não revelando emoção. Somos iguais, não somos. Você também anseia por se tornar mais forte. Venha, lute comigo. Vali apontou para Kaito, sua aura transbordando intensidade. Eu anseio por força, mas não somos iguais. Kaito balançou a cabeça e fez um gesto leve. No entanto, suponho que você não desistirá até que eu o tenha derrotado, não é? Exatamente. O que você vai fazer? Exatamente o que você quer, é claro. Kaito deu um passo à frente. Seu corpo não continha nenhum traço de poder demoníaco, mas ele se elevou sem esforço no ar, flutuando em direção a Vali, seus olhos se encontrando através da vasta extensão. O que está acontecendo com ele agora? Como ele está fazendo isso? Sona Citri e os outros não conseguiam compreender o estado atual de Kaito. É um estado poderoso conhecido como mestria absoluta. Serafal Leviatã, a rei demônio, explicou a sua irmã, alcançar este nível significa controle total sobre o poder mágico de alguém, sem desperdiçar uma única gota. Seja anjo ou demônio, sempre há um grau de vazamento ou desperdício de poder sagrado ou demoníaco, especialmente durante o combate. Isso é o que comumente se chama de poder mágico externalizado. É por isso que muitas vezes se vê cenas onde, quanto mais poderoso é um feitiço, mais intenso é o poder mágico externalizado, criando um espetáculo inspirador. Mas na realidade, esse poder externalizado é apenas para exibição, um puro desperdício. A maioria dos seres não tem como evitar esse desperdício, mas alguns, através da mestria completa sobre seu poder, podem alcançar um estado de vazamento zero. Kaito havia alcançado milagrosamente esse estado de retorno ao básico. Clang, a espada do rei apareceu em sua mão, e o escudo do rei materializou-se diante dele, girando lentamente ao redor de seu corpo. Estou atacando. Esteja pronto. Com essa declaração, Vali, trajando sua armadura branca, desapareceu de seu lugar. Sem sequer olhar, Kaito balançou sua espada para a direita. Clang, a espada do rei encontrou a divisão divina, as asas de luz do dragão branco, com precisão cirúrgica. Um sorriso leve tocou os lábios de Kaito. A espada do rei em sua mão parecia desprovida de qualquer aura ameaçadora. Seu golpe parecia sem esforço, sua trajetória clara devido à sua velocidade aparentemente lenta. Bum! Ele colidiu contra o chão, criando uma cratera de mais de 100 metros de largura. A terra ao redor rachou e se estilhaçou sob o impacto. Um ser com mestria absoluta pode mascarar seus ataques, tornando difícil para os oponentes avaliarem a verdadeira força de seu poder demoníaco. Sirzestes Lúcifer murmurou com um sorriso se espalhando pelo rosto. Impressionante! Pensar que ele poderia alcançar tal força. Rias e os outros observavam com excitação. O golpe de espada aparentemente comum de Kaito continha, na verdade, uma quantidade imensa de poder demoníaco. Vali claramente o subestimou, resultando em ser lançado longe pelo golpe devastador. Vali rugiu lançando-se de volta ao ar, sem mostrar sinais de desânimo. Seu rugido estava cheio de exultação. Excelente! Você é digno do meu poder total. Kaito apenas sorriu levemente, sua voz calma e confiante. Venha! O poder demoníaco de Vali surgiu quando ele ficou sério. Ele abriu a divisão divina, as asas de luz do dragão branco, e uma onda de poder demoníaco lavou Kaito. Os sentidos aguçados de Kaito detectaram instantaneamente algo errado. O espaço tremeu enquanto uma colossal cidade negra se materializava dentro de uma fenda dimensional, preenchendo todo o céu da dimensão de bolso. Ele havia ativado a cidade do crepúsculo eterno, colocando-se em um estado de estase perpétua. Excelente vigilância. A habilidade de Vali foi neutralizada. Azazel riu, elogiando a reação rápida de Kaito. O poder do dragão da vanescência é a meia dimensão. Ele enfraquece o poder do alvo pela metade a cada 10 segundos e absorve esse poder perdido para aprimorar suas próprias habilidades. Sirzestes e os outros conheciam bem as habilidades do Imperador Dragão Branco, um dos 2 dragões celestiais. Kaito também havia antecipado esse movimento. Sua resposta foi inegavelmente perfeita. O efeito de estase da cidade do crepúsculo eterno o tornava imune a todas as mudanças de status, anulando efetivamente a meia dimensão de Vali. Vali, no entanto, não desanimou. Como esperado, a habilidade da sua arma sagrada pode resistir à minha meia dimensão. Verdadeiramente uma defesa impecável. Kaito sorriu levemente, sua voz calma. É mais poderosa do que você imagina. É mesmo? Então estou ainda mais ansioso para experimentá-la. O poder demoníaco de Vali surgiu enquanto ele se transformava em um rastro de luz branca, arremessando-se contra Kaito como um meteoro. Mesmo sem reduzir o poder de Kaito pela metade, a própria força de Vali não devia ser subestimada. Kaito brandiu a espada do rei.
Ao ativar seu impulso Juggernaut, a amplificação da espada do rei atingiu seu potencial total, impulsionando tremendamente o poder de Kaito. Desta vez, a amplificação da espada do rei alcançou terríveis 20 vezes. Ele manteve o controle absoluto sobre seu poder demoníaco, não desperdiçando uma única gota, utilizando cada grama ao máximo. Mas para quem via de fora, parecia que ele estava enfrentando o Imperador Dragão Branco com o impulso Juggernaut ativado usando apenas sua carne nua. Cada choque entre eles enviava ondas pelo espaço. Aquela era, afinal, apenas uma dimensão de bolso construída às pressas pelos magos. Após a ativação inicial da magia apocalíptica, a dimensão tornará-se instável. Agora, fustigada pelas ondas de choque da batalha deles, parecia prestes a colapsar. Kaito não precisa de promoção? Akeno Imejima perguntou a Rias com curiosidade. Parece que ele já se promoveu sozinho, Rias respondeu com uma expressão confusa. Ela, o rei, nem sequer tivera a chance de designar um território para a promoção. Sir com seu conhecimento superior, apenas balançou a cabeça. Vocês subestimam o poder da mestria absoluta. A promoção é uma limitação imposta pelas peças do mal. Com a mestria absoluta, ele agora pode se libertar dessa limitação. Em outras palavras, Kaito podia agora usar livremente o poder total das peças do mal sem a necessidade de uma área de promoção designada. Isso está quebrando completamente as regras, disse Sona Citri, sentindo uma sensação de desamparo. Ela imaginou a dor de cabeça que seria se tivesse que enfrentar Kaito, um código de trapaça ambulante, durante um jogo de classificação contra Rias no futuro. Tenho a sensação de que isto está longe de ser o limite dele, Michael Hill. Atrás dele, a expressão de Irina Shido era complexa. Ela fora capaz de treinar com Kaito antes, mas após apenas um curto período separados, ele se tornará tão poderoso. Quão monstruoso era o talento dele. Kaito estava de fato mais forte do que nunca. Mas seu oponente atual era o Imperador Dragão Branco, um dos 2 dragões celestiais. Não é o suficiente. Seu poder é impressionante, mas não atingiu minhas expectativas. Você pode ficar ainda mais forte, não pode? Certo. Vali parecia estar ficando ainda mais animado, cada um de seus movimentos infundido com imenso poder demoníaco. Ele mantinha seu impulso Juggernaut por um tempo considerável. O preço para usar o impulso Juggernaut era o consumo da força vital ou do poder demoníaco de alguém, mas o poder demoníaco de Vali não mostrava sinais de enfraquecimento. Vali é capaz de manter seu impulso Juggernaut por mais de um mês há muito tempo. Tentar ganhar tempo é inútil, Azazel os lembrou com uma risada. Todos que assistiam ficaram atônitos. O hospedeiro do Imperador Dragão Branco desta geração era muito mais poderoso do que haviam antecipado. Como Kaito responderia? Aparentemente percebendo o mesmo, após trocar dezenas de golpes e notar que o poder demoníaco de Vali não estava diminuindo, Kaito criou certa distância entre eles. Svi, uma espada longa irradiando aura sagrada apareceu em sua mão. A matadora de dragões, Ascalon? Ora, que coincidência fatídica, Azazel riu. A lendária matadora de dragões enfrentando um dos 2 dragões celestiais. Esta batalha estava ficando cada vez mais interessante. Uma espada sagrada que uma vez abateu um dragão, hein? Uma bela arma, mas não fará muito contra mim. Se você acha que pode me derrotar apenas com essa espada, você está delirando. Capítulo 117. Vali Lucifer sorriu levemente, despreocupado com a espada sagrada na mão de Kaito. A expressão de Kaito permaneceu calma. Ele parou pairando no ar, com a espada do rei na mão direita e Ascalon na esquerda. De fato, para mim, esta chamada matadora de dragões é apenas uma espada. Você sabia que esta espada do rei que empunho já foi apenas um pedaço de ferro comum? Olhando para as 2 armas em suas mãos, Kaito falou em tom relaxado. É mesmo? O que você está tentando dizer? Vali parecia feliz em conversar com um indivíduo forte como Kaito. Você considera as armas sagradas como presentes concedidos por Deus, mas eu discordo. Kaito proferiu casualmente palavras que teriam sido consideradas blasfemas no passado, mas agora, com o Deus morto, ninguém perseguiria tais assuntos. Seja a matadora de dragões ou a espada do rei, o poder delas deriva de certas propriedades únicas. É quem desembainha a espada do herói que o torna um herói. Não, é a espada empunhada por um herói que se torna a espada do herói. Uma perspectiva interessante, Vali refletiu, parecendo perdido em pensamentos. A matadora de dragões tornou-se a matadora de dragões porque quem a empunhou matou um dragão. A espada do rei tornou-se a espada do rei porque quem a empunhou era um rei. E agora, sou eu quem as empunha. Kaito sorriu levemente. Após meu recente progresso, passei a entender esses conceitos intrigantes. Com isso ele balançou casualmente a matadora de dragões. Quebrador de equilíbrio. Enquanto todos assistiam em silêncio atônito, a matadora de dragões, Ascalon, que não era uma arma sagrada, transformou-se em uma diante de seus olhos, permitindo que Kaito ativasse com sucesso um segundo quebrador de equilíbrio. Se os feitos anteriores de Kaito ainda eram compreensíveis para alguns indivíduos de nível rei demônio, suas ações atuais estavam além da compreensão até mesmo de Sir e dos outros. A matadora de dragões, Ascalon, era sem dúvida uma arma poderosa, seu poder comparável a algumas armas sagradas comuns. No entanto, ela não era uma arma sagrada, este era um fato universalmente reconhecido. Mas Kaito subverteu completamente esse conhecimento comum. Ele transformou uma espada sagrada em uma arma sagrada bem na frente de todos. Não havia como confundir a aura distinta de uma arma sagrada. Sir e os outros não poderiam se enganar.
Azazel, em particular, ficou estupefato. Ele pesquisava armas sagradas há muito tempo, inclusive criando armas sagradas artificiais. No entanto, o método que Kaito empregou era algo que ele nunca havia presenciado. Com a matadora de dragões transformada com sucesso em uma arma sagrada e seu quebrador de equilíbrio ativado, o olhar de Kaito tornou-se sério. Após o quebrador de equilíbrio, Ascalon, a recém-acendida arma sagrada, ganhou novas habilidades. Além do aumento significativo no poder de ataque que vinha com o quebrador de equilíbrio, ela também ganhou o efeito de penetração. Apenas Kaito, com seu controle absoluto sobre a arma, conhecia o poder explosivo contido dentro de si. A sensação de força avassaladora dava-lhe a ilusão de que poderia fender os céus com uma única mão. Voxax! Kaito desapareceu de seu lugar. O coração de Vali bateu forte no peito. Mesmo com seus sentidos aguçados, ele só conseguia perceber um borrão tênue se aproximando rapidamente pelo seu flanco. Ele mal conseguiu erguer as asas de luz do Imperador Dragão Branco para proteger metade do seu corpo antes de ser lançado para trás. Enquanto ainda estava no ar, um corte profundo apareceu em seu peito, espalhando sangue por toda parte. Eu fui atingido? O pensamento brilhou em sua mente. Ele estancou o sangramento à força com seu poder demoníaco, mas a dor intensa ainda assaltava seus nervos. Era o atributo inerente de matadora de dragões contra demônios. Kaito, agora um híbrido de poder sagrado e demoníaco, empunhando uma arma especificamente desenhada para bater demônios, era de fato um oponente formidável. Mas o que realmente incomodava Vali era sua incapacidade de compreender o poder que Kaito demonstrava. Como ele poderia transformar uma espada sagrada em uma arma sagrada? Armas sagradas não foram criadas por Deus? E ele podia até ativar seu quebrador de equilíbrio. Armas sagradas deveriam ser tão fáceis de criar? Não é a espada que escolhe o herói, mas o herói que escolhe a espada. A frase ecoou na mente de Vali, despertando um lampejo de compreensão, mas um véu fino ainda obscurecia a imagem completa. Que tipo de poder Kaito havia agarrado para se tornar tão poderoso? A mesma pergunta pairava na mente de todos os presentes. Poderia ser que você tocou naquele domínio? Uma voz emanou de repente de Vali. Os fragmentos cristalinos em seu corpo brilharam, como se respirassem. Kaito olhou para Vali, reconhecendo a voz como pertencente à arma sagrada que residia dentro dele. O Imperador Dragão Branco? Eu sou Albion, o dragão da Vanescência. É uma honra. Kaito respondeu calmamente, mas todos percebiam que era mera cortesia. Ele não parecia particularmente impressionado. Albion, a que domínio você está se referindo? Vali perguntou com curiosidade. Ele estava realmente ansioso para saber. A sensação de estar à beira da compreensão, mas ser incapaz de alcançá-la, o estava enlouquecendo. Aquele domínio é chamado de transcendência. As palavras enviaram ondas de choque através de todos os presentes. Com a explicação de Albion, Circexes e os outros indivíduos de alto escalão das 3 facções finalmente entenderam. Era aquele estado único. Transcendência. Dizem ser um domínio alcançável apenas por aqueles que se tornam seres transcendentes. Eu sempre pensei que fosse apenas uma lenda. Kaito realmente o alcançou em seu nível atual? Serafal Leviatã exclamou em espanto. Se isto for verdade, então o talento dele é aterrorizante, Circexes disse com uma expressão grave. Transcendência era um poder de que se falava desde os tempos antigos, mas ninguém jamais o havia presenciado. Não podia ser encontrado nem em toda a história das 3 facções. Este estado existia apenas em lendas, quase certamente descartado como um mero mito. No entanto, ali estava ele manifestando-se na realidade. O que era ainda mais chocante era que Kaito havia tocado nesse domínio em seu nível atual, deixando indivíduos de elite como Circexes sem palavras. Além disso, significava que Kaito tinha o potencial para alcançar o nível de um ser transcendente. Vali ponderou. Simplesmente tocar o domínio da transcendência permite que ele transforme uma espada sagrada em uma arma sagrada? Esse é um poder que pertence a Deus. Que habilidade assustadora. Ele encarou Kaito, seu espírito de luta queimando intensamente. Meu objetivo é derrotar o lendário Grande Vermelho, mas parece que você também é um oponente formidável. Duvido que eu possa derrotá-lo mesmo na minha forma de dragão diablos. Kaito sorriu serenamente. Por que você não tenta? Tudo bem. Vali aceitou prontamente o desafio. Azazel abriu a boca, suspirando. Kaito está em um estado estranho agora. Duvido que até eu pudesse derrotá-lo. Vali, embora você tenha me traído, não se deixe matar aqui. O governador-geral dos Anjos Caídos não estava exagerando o poder de Kaito. Ele genuinamente sentia que Kaito havia alcançado o nível de um rei demônio. Era verdadeiramente bizarro. O que esse garoto comeu para crescer tanto? Graifia e Serafal assentiram seriamente em concordância. Elas, como seres de classe superdemônio, não estavam preocupadas, mas o poder atual de Vali não era suficiente para enfrentar um oponente de nível rei demônio. Ele precisava ficar mais forte. Kaito ignorou as palavras deles, mantendo uma postura calma e composta. Sua aura de força alimentava o desejo de Vali de testar seus limites. Mas, justo naquele momento, um rastro de luz voou de longe, pousando entre Vali e Kaito. Vali parou ao reconhecer o recém-chegado. Seu capacete desativou-se, revelando seu rosto. Ele olhou para o novato e disse: Bicou, o que você está fazendo aqui? E aqueles deuses nórdicos estão atacando. Vim te buscar para se juntar à luta. O recém-chegado chamado Bicou falou casualmente, apoiando um bastão de metal no ombro. Divertindo-se aqui, estamos? O olhar de Kaito focou-se no jovem. Bicou?
O recém-chegado usava um diadema dourado na cabeça e carregava um bastão de ferro, assemelhando-se verdadeiramente ao Rei Macaco. Mas ele parecia humano. Outro membro da Brigada Caos bicou. Ele deve ser um descendente daquele Rei Macaco, disse Azazel, o infame macaco travesso da Jornada ao Oeste. Ao ouvir o nome Jornada ao Oeste, Kaito virou-se e abordou calmamente Azazel. Fale com respeito. Esse é o grande sábio. Azazel. Todos. Ninguém esperava que Kaito fosse o primeiro a confrontá-lo. O recém-chegado não era o inimigo? Após um momento de silêncio atônito, Azazel riu. Então, você conhece o Sam Vulcan também? Hehe, o grande sábio. Interessante. O que está acontecendo? Não me lembro de ter te conhecido antes, Bicou disse com um sorriso largo. Mas sua educação é apreciada. No entanto, Kaito, que era conhecido por sua franqueza, retrucou. Eu não estava falando de você. Eu estava me referindo ao grande sábio, o Buda lutador vitorioso. Não tem nada a ver com você. Bicou coçou a cabeça, saltitando no lugar com seu bastão na mão, assemelhando-se verdadeiramente a um macaco. O Buda lutador vitorioso foi o original. Eu herdei o título dele. Então, ele era como um sucessor de Rei Demônio. Kaito suspirou suavemente. Honestamente, era um pouco difícil de aceitar. Você é mesmo um macaco? Você tem algum pelo? Nem sequer um único fio. Bicou. Todos. Francamente, se não tivessem sentido o respeito incomum de Kaito pelo grande sábio, sugerindo uma possível conexão com o original, Bicou poderia ter tido vontade de socá-lo. Como alguém podia ser tão rude? Embora Kaito tenha aprendido que o grande sábio da Jornada ao Oeste realmente existiu, ele não reagiu fortemente. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!